foi muito grande. É importante entender isso. Vi no domingo muita gente tentando se enganar nas redes sociais, gente falando em fiasco, fazendo graça do fato de que duas senhoras não entendiam a complexidade religiosa de Israel. Tudo certo, mas é importante que ninguém se engane. Ontem, na Avenida Paulista, lá pelas 3 horas da tarde, havia 185 mil pessoas. Sim, eu sei, a Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo falou em 750 mil pessoas. Isso não tinha. Mas o problema é o seguinte: por tempo demais, as polícias militares fizeram contas absurdas. A gente meio que se habituou com a ideia de que grandes manifestações tinham para lá de 1 milhão de pessoas. Esses números estão quase sempre muito errados. As 185 mil pessoas vêm da análise do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo. Eles pegam diversas fotos tomadas por drones e utilizam um algoritmo de inteligência artificial para fazer a contagem. A margem de erro é de 12%. É muita gente. Desde que a turma da USP começou a utilizar essa técnica em 2022, essa foi de longe a maior manifestação que eles mediram. Deixa eu fazer outras observações aqui, tá? O pastor Silas Malafaia, ele foi o escolhido para atacar o Supremo Tribunal Federal, só ele. Michele Bolsonaro não atacou, Jair não atacou, pelo contrário. Falaram o tempo todo em perseguição. O mote da extrema-direita nesse momento é esse. A turma das antigas voltou para o governo, está toda junta e querendo ir atrás deles, os justos. Os que querem fazer o bem. Parece torto, esquisito, infantil, pode ser, mas é um discurso que cola com muita gente. Não tinha cartaz desafiando a ordem constitucional, pedindo AI-5, morte de gente, nada. As pessoas estavam lá com suas famílias em ordem. Foi uma manifestação pacífica. Isso, no discurso interno do reacionarismo, funciona muito bem. São justos eles contra os desordeiros lá fora, todo o resto. Eu sei que para muitas pessoas o estereótipo de fascistas agressivos, como vimos em frente aos quartéis após as eleições, como vimos no ataque aos palácios dos três poderes no 8 de janeiro, são muito mais confortáveis. Mas ontem na Paulista não foi isso. E não existe número mais confiável do que esse: 185 mil pessoas às 15 horas de um domingo ensolarado na Avenida Paulista. E isso é muita gente. Um ano após deixar a presidência da República, um ano após a intentona destrutiva de 8 de janeiro, 2 semanas após virem a público inúmeros detalhes sobre como ordenou o planejamento de um golpe de Estado, Jair Bolsonaro segue sendo um líder muito popular. É fundamental fazer esse registro porque esse é o retrato do Brasil como é. A nova República, da eleição de Tancredo Neves para cá, só produziu 2 líderes capazes de mobilizar multidões de pessoas nas ruas: Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Bolsonaro é inelegível? É. Bolsonaro pode estar preso ou fugido do país quando a próxima eleição vier? Pode. Em 2018, Lula era inelegível e foi preso, 6 anos depois. Na última década, o Supremo Tribunal Federal foi terminantemente contra a prisão após condenação em segunda instância. Depois foi radicalmente a favor e terminaram terminantemente contra de novo. Vivemos num país em que as coisas mudam e mudam rápido. As ondas viram e não há motivo para não achar que não podem virar de novo. A turma lá na Paulista acha que vão virar e trabalham para a virada. Enquanto isso, temos um movimento de direita muito popular nas ruas e esse movimento não é moderado, é um movimento extremista. Por quê? Porque o que Bolsonaro deixou claro para todos os seus aliados, tanto os dedicados quanto aqueles que preferiam não, é que os votos são dele. A sorte ou azar da direita é que o próprio Bolsonaro já demonstrou muitas vezes a imensa dificuldade que tem de delegar, de apontar alguém para ser líder no seu lugar. Nem com seus filhos consegue, muito menos com sua mulher Michele. E ainda assim, essa é outra coisa que o Domingo Bolsonarista mostrou. Michele Bolsonaro fala muito bem. Ela é fluente na linguagem evangélica, rápida na capacidade de raciocínio, fala muito melhor do que o marido, inclusive. Talvez seja até mais radical do que ele. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Você conhece o Meio? Quem assiste ao Ponto de Partida há tempo sabe que por mais de um ano era assim que eu começava essa apresentação. O Meio nasceu como uma newsletter diária gratuita e hoje a gente faz muito mais coisa. Mas essa newsletter diária gratuita chegou nessa virada de semana aos 200 mil assinantes. Não são pessoas em nenhuma rede social, em nenhuma plataforma com algoritmo. São pessoas que escolheram todos os dias receberem uma mensagem gratuita por e-mail com o principal das notícias do dia, em 8 minutos de leitura. Trechos das colunas de mais impacto, o resumo das principais notícias com link para as fontes, e sim, isso é tudo de graça. Se você é assinante do Meio, segue o link na descrição para descobrir quando você se inscreveu e que número você é nesses 200 mil. Se você não é assinante, vai lá agora
e considere se tornar assinante premium. São R$ 15 por mês para a gente seguir trabalhando. E esse é o ponto de partida. Uma observação que não escapou a ninguém, de um lado e de outro do espectro, foi a quantidade de bandeiras de Israel no evento. Aquele vídeo das duas senhoras que explicam que estão do lado de Israel porque o país é cristão também, estão fazendo muita gente da esquerda achar graça. Bem, eu sou do tempo em que quem era de esquerda não achava graça de descobrir que a maioria dos brasileiros tiveram pouca educação. Talvez por as senhoras serem brancas não seja problema rir. Às vezes eu não entendo bem os códigos. Mas quem ri perde a oportunidade de entender o que está realmente acontecendo. Quantas pessoas no Brasil sabem falar sobre a complexidade e os matizes religiosos do Oriente Médio? Porque cristão tem lá, tá? Algumas das bandeiras israelenses circulando tinham também uma estrela de 5 pontas no meio. Não era a estrela de Davi. Quem mandou fazer essas bandeiras não tem a mais vaga ideia do que é o símbolo da Magen David. Isso quer dizer que não sabe nada de Israel, mas entender Israel não tem nada a ver com essa discussão. Israel quer dizer uma outra coisa para essas pessoas. O que está acontecendo aqui? O termo em inglês é proxy. É como se fosse um atalho simbólico. Você elege alguns assuntos, alguns códigos que definem sua identidade política. Isso não é feito pela escolha pessoal de cada um. As redes é que fazem essas escolhas. Tem aqueles perfis de pessoas em quem você confia, os veículos que dão as notícias pelo seu lado, eles ficam martelando os mesmos temas, você aprende os argumentos, aprende as maneiras de vestir, as respostas aos contra-argumentos que vão fazer e fica repetindo aquelas mesmas ideias. Isso é a base de como se faz militância política online. Por vários motivos, em geral ancorados na leitura que evangélicos fazem do Velho Testamento, Israel se tornou uma referência importante na extrema-direita brasileira. Não tem nada a ver com a Israel de verdade, suas imensas passeatas do orgulho gay, sua sociedade politizada, ativa, cheia de ONGs, uma democracia como muitas outras ameaçadas por um movimento interno de extrema-direita. Mas não importa se não tem nada a ver com a Israel de verdade. Política na internet não tem nada a ver com fatos. Tem a ver com emoções e a repetição ritual de códigos. Tem certos assuntos que não adianta. Para a direita, para essa direita, são pessoais. Aborto é um. Sexualidade na infância e adolescência também, armas. Israel está nessa lista. Falar com fluência dessas coisas, repetir os mesmos argumentos que os da sua tribo repetem, é ritual, é comungar, é uma comunhão. É dizer um para o outro, somos irmãos. O discurso identitário na esquerda é isso. Falar da relação das estatais com o interesse nacional na esquerda é isso. Todas as tribos têm aqueles assuntos que se tornam atalhos para demonstrações públicas de compartilhamento da mesma identidade. Assim como tem outros códigos, a camisa da seleção, o boné do MST. Isso aí tem mais a ver com antropologia do que com ciência política, tá? Mas o resultado essencial é esse. Quando Lula fez a Israel a maior ofensa que pode se fazer a qualquer outro país, compará-la com a Alemanha nazista, não importa se Lula estava fazendo uma metáfora a respeito do genocídio, não importa se o cálculo da política externa que Celso Amorim tinha feito era outro. O resultado concreto é que uma semana antes de um grande evento convocado por Jair Bolsonaro, o presidente Lula ofendeu pessoalmente uns 2/3 do eleitorado bolsonarista. Aqueceu a coisa. As pessoas se queixam de que ônibus foram fretados para levar gente para Paulista, que lanches foram pagos. Isso não era relevante. Ônibus também são fretados em manifestações de esquerda e, olha, lanches também são pagos. Organizações se juntaram para mobilizar pessoas. Organizações se juntam para mobilizar pessoas. Manifestações políticas não são espontâneas, são fruto da capacidade de organização, arregimentação, de mobilização emocional de muita gente que considera que precisa ir. A esquerda ligada ao trio PT, CUT e MST consegue fazer isso. A direita bolsonarista também consegue. Nas últimas semanas parece ter havido uma explosão de desinformação nos sites de esquerda. Um bando de gente ontem no Twitter estava repetindo que a Paulista estava vazia, que foi um fiasco, que flopou. Abre os olhos, gente, vê. Aquele espetáculo não foi promovido para quem estava na Paulista. Foi promovido para os milhões que estavam assistindo pelas redes sociais. Era um tal de Malafaia cortando para a bandeira do Brasil, imagem de Michele cortando para gente emocionada, lágrimas nos olhos, um Bolsonaro altivo, líder, falando da multidão. A estética é toda muito piegas, velha, de um patriotismo na boa, cafona. Mas a estética do bolsonarismo é cafona.
ela também é eficaz para o seu público. Tinha influência de esquerda reclamando que as pessoas são feias. Tipo, jura? Preconceito tá valendo? As pessoas falam, ele é inelegível. É, hoje tá. Vocês acham que vai ser melhor com Michele Bolsonaro presidente? Realmente sugiro a todos que assistam Michele falando, mas assistam sem preconceito, sem esse papo de evangélico e tudo mais. A linguagem dela é a linguagem do púlpito dos múltiplos templos evangélicos. E a linguagem dos templos evangélicos é a linguagem culta da maior parte dos brasileiros pobres. E ela, Michele, é boa nisso. Uma das melhores no Brasil nesse tipo de discurso, mais articulada, mais carismática do que o marido. A sorte da democracia brasileira é que Bolsonaro é tão burro e tão machista que tudo indica que ele não tolera a ideia de botar sua mulher como sua substituta. Esse debate, Bolsonaro vai ser preso, ele morria em 2 segundos. Ela teria 3 anos para ser preparada pelas raposas do PL, com todo o dinheiro publicitário possível para ajustar o tom e o discurso. E se fazem a coisa de forma inteligente, sabendo mexer com os códigos para apelar ao centro sem melindrar os radicais, caramba. Ninguém boicota mais a ascensão dela do que ele, porque, bem treinada, ela seria uma candidata duríssima para enfrentar em 2026. O ponto aqui é um só. Vivemos num país rachado em 2. Tem uma margem mínima, uma margem desse tamanho de pessoas que querem continuar vivendo numa democracia, mas que não são de esquerda, não esqueceram o desastre do governo Dilma, não estão se vendo representadas nesse governo atual. Lula foi eleito presidente e ele faz o que quiser dentro da sua autoridade constitucional. Mas quanto mais forte seu discurso para animar a esquerda, mais anima a resposta da direita extrema. E mais afasta o centro. E Bolsonaro não vai ser o candidato do bolsonarismo. Essas não são as condições ideais de jogo para quem é de esquerda, mas olha, essas não são as condições ideais de jogo para quem deseja uma democracia. Parte do eleitorado bolsonarista não está nem aí para a democracia, a outra parte não entende bem do que se trata. Algumas dessas pessoas têm de ser conquistadas. Como líder político, sabe, Lula não entendeu que essa é a sua maior missão.